Easy. Just stay there. Jesus. O que ainda tira o sono de Christopher Wolftrack à noite não é a lembrança do rosto da criatura. Não é o jeito como o braço dela cortou o ar da manhã com a força de uma marreta, ou o estalo úmido de seus próprios ossos se partindo sob a pele. Não são nem mesmo as semanas que ele passou no hospital, com o rosto inchado e roxo, placas de metal segurando seu osso da bochecha estilhaçado, enquanto os médicos faziam perguntas que ele não conseguia responder. O que mais o assombra, o que o faz se encolher ao som do próprio nome, é que ele ainda a ouve às vezes. A voz de Paul, chamando por ele de algum lugar entre as árvores, pedindo para ele se aproximar. E toda santa vez, uma pequena parte dele quer ir atrás. Christopher contou essa história exatamente 3 vezes nos 11 anos desde que aconteceu. Uma vez para o ajudante do xerife que o encontrou na sala de emergência, com o rosto arruinado por sangue e inchaço, incapaz de explicar como tinha acabado inconsciente numa serra na Cherokee National Forest, com ferimentos que pareciam de quem foi atropelado por um carro. Uma vez para uma repórter de uma revista de atividades ao ar livre de Knoxville, que tinha ouvido rumores sobre o incidente e o localizou em sua casa em Maryville. Uma jovem de olhos gentis que ouviu sem julgar e escreveu a matéria com mais moderação do que ele esperava. E uma vez para sua esposa, no 3º ano de casamento, quando ela o encontrou parado na janela da cozinha às 2 da manhã, encarando a linha de árvores atrás da propriedade deles, com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Ela perguntou o que estava errado e ele finalmente contou tudo. E ela acreditou nele, e esse foi o maior presente que alguém já lhe dera. Mas acreditar não é o mesmo que entender. Ninguém consegue entender como foi ouvir a voz do seu melhor amigo vindo da direção errada, chamando seu nome com clareza perfeita, levando-o cada vez mais fundo na mata, na direção de algo que não era seu amigo. Ninguém consegue entender o momento em que aquela voz parou e o silêncio se tornou um peso físico, pressionando-o como uma mão, e ele percebeu com uma certeza que gelou seu sangue nas veias que não estava sozinho. Ninguém consegue entender o que ele viu quando se virou. A forma que estava parada entre as árvores, observando-o com olhos que não continham humanidade, nem piedade, nada que ele pudesse reconhecer como pensamento ou sentimento. Apenas fome, apenas ódio, apenas a malícia antiga e paciente de algo que caçava naquelas montanhas desde muito antes de seus ancestrais pisarem neste continente. O que se segue não é uma história sobre provas. Não há provas. Nunca há. A criatura que quase matou Christopher Wolftrack não deixou pegadas que alguém pudesse encontrar. Nem amostras de pelo, nem fotografias. Nada, além dos ferimentos em seu rosto e o testemunho de um homem que sabe exatamente o quão louco ele soa. Esta é uma história sobre o que acontece quando a natureza selvagem te lembra que você não está no topo da cadeia alimentar. Esta é uma história sobre a coisa que espera nos vales dos Apalaches do Sul, a coisa que sabe o seu nome, a coisa que consegue soar exatamente como alguém que você ama. Esta é uma história sobre a manhã em que Christopher Wolftrack seguiu a voz de seu amigo para dentro das árvores e descobriu que algumas vozes não pertencem a amigos. Era abril, e a temporada de caça de perus da primavera tinha acabado de começar no Tennessee. Christopher Wolftrack e Paul Denman caçavam juntos desde os 16 anos. Na época em que o pai de Christopher os levava para a propriedade da família em Blount County e os deixava num esconderijo de caça com um par de espingardas e instruções rígidas para não atirarem um no outro. Isso já fazia 23 anos. O pai de Christopher estava morto há 8 desses anos, levado por um ataque cardíaco enquanto dormia, aos 64 anos, e a propriedade da família tinha sido vendida para pagar dívidas que ninguém sabia que existiam até depois do funeral. Mas Christopher e Paul continuaram caçando juntos. Continuaram fazendo a peregrinação anual às montanhas toda primavera e outono. Mantiveram a tradição viva mesmo enquanto todo o resto em suas vidas mudava,
se transformava e se desfazia. Ambos tinham 39 anos naquele abril. Christopher trabalhava como técnico de ar-condicionado para uma empresa de Maryville, passando seus dias rastejando por sótãos e porões, instalando dutos e trocando compressores, voltando para casa coberto de fibras de isolamento e suor. Ele era casado com uma mulher chamada Dana, que trabalhava como higienista dental, e lhe dera 2 filhas, de 7 e 4 anos, que achavam que seu pai era o homem mais forte e corajoso do mundo. Ele não era especialmente forte ou corajoso. Era apenas um homem que ia trabalhar e voltava para casa, e tentava ser um bom marido e pai. E nem sempre conseguia. Mas ele amava sua família, e amava as montanhas, e amava aquela semana toda primavera em que ele e Paul desapareciam na natureza selvagem e lembravam como era ser jovem e livre e responsável apenas por si mesmos. Paul era um tipo diferente de homem. Ele nunca se casou. Nunca quis. Passou seus 20 e 30 anos pulando de emprego em emprego e de mulher em mulher com a inquietação natural de alguém que nunca encontrou nada que valesse. A pena ficar. Ele trabalhava na construção civil quando precisava de dinheiro e viajava quando não precisava. Já tinha ido ao Alasca, México e Costa Rica. Tinha histórias sobre brigas de bar, quase afogamentos e um incidente memorável envolvendo uma motocicleta roubada em Baja, Califórnia, que Christopher já tinha ouvido pelo menos uma dúzia de vezes, mas nunca se cansava de ouvir. Paul tinha 1,80 m e o porte de um jogador de linha de defesa, com uma barba castanha espessa e mãos que pareciam pás, e uma risada que podia ser ouvida a 100 metros de distância. Ele era o tipo de homem que entrava num lugar e imediatamente se tornava o centro das atenções. O tipo de homem que fazia amigos por onde passava e parecia nunca se preocupar com nada. Christopher o amava como a um irmão. Amava-o como a um irmão desde que eram adolescentes, desde as longas tardes no esconderijo de caça, a cervos. Quando Paul contava piadas sujas e Christopher fingia estar escandalizado, desde as noites ao redor da fogueira, quando bebiam cerveja barata e falavam sobre garotas e sonhavam com os homens que se tornariam. Eles cresceram juntos, se afastaram, se reaproximaram. A amizade deles era uma das únicas constantes em vidas que os levaram em direções muito diferentes. O plano para aquele abril era o mesmo de sempre. Eles iriam de carro até a Cherokee National Forest, encontrariam um lugar perto de uma das áreas de acampamento remotas, montariam um acampamento base e passariam 4 dias caçando perus selvagens nas montanhas. Christopher tinha conseguido uma licença para a Unidade 4, que cobria uma enorme faixa de mata selvagem no canto nordeste da floresta, e Paul tinha feito o mesmo. Eles caçariam separadamente durante as manhãs, cobrindo mais terreno dessa forma, e se encontrariam de volta no acampamento à tarde para comparar anotações, beber cerveja e mentir sobre o quão perto chegaram de abater um peru. Não era realmente pelos perus. Nunca tinha sido. Era pela fuga, pela simplicidade, pela sensação de ser pequeno e insignificante numa paisagem que não se importava se você vivia ou morria. Eles saíram de Maryville numa quinta-feira de manhã. A caminhonete de Christopher, carregada com equipamento de acampamento, coolers, espingardas e comida suficiente para uma semana. Dana o beijou na porta ao se despedir, disse para ele tomar cuidado, disse que o amava. As meninas ainda estavam dormindo, e ele entrou sorrateiramente no quarto delas para beijar suas testas, sentindo o cheiro limpo de seus cabelos, sentindo aquela dor familiar de deixá-las, mesmo que por apenas alguns dias. Então ele entrou na caminhonete e dirigiu pela cidade para buscar Paul, que estava de pé, no meio-fio, em frente ao seu apartamento com uma mochila de lona no ombro e um sorriso no rosto. Pronto para matar uns perus? Paul perguntou enquanto jogava sua mochila na caçamba. Pronto para ver você errar uns perus, disse Christopher. Como todo ano, Paul deu aquela sua risada alta e retumbante, a que sempre fazia Christopher sorrir, e subiu no banco do passageiro.
Eles pegaram a estrada e seguiram para o leste, em direção às montanhas, em direção à natureza selvagem, em direção a algo que nenhum deles poderia ter imaginado. A viagem levou um pouco mais de 2 horas. Eles serpentearam pelas colinas em estradas estreitas de 2 pistas, passando por pequenas cidades com nomes como Cosby, Hartford e Del Rio, passando por igrejas de madeira branca, trailers e campos onde o gado pastava na névoa da manhã. As montanhas se erguiam à frente deles, azuis e nebulosas à distância, suas cristas suavizadas pela nova vegetação da primavera. Árvores dogwood floresciam ao longo das estradas, brancas e rosas contra o verde mais escuro dos pinheiros, e o ar que entrava pelas janelas abertas da caminhonete cheirava a terra molhada e madressilva. Christopher sentiu a tensão esvair-se de seus ombros a cada quilômetro. Era disso que ele precisava. Alguns dias longe do trabalho, longe das contas, longe da constante ansiedade de baixo grau de ser marido e pai, em um mundo que parecia determinado a tornar essas coisas o mais difíceis possível. Ali não havia nada com que se preocupar, exceto o tempo, os perus, e se Paul beberia toda a cerveja antes de sábado. Ali ele podia respirar. Eles chegaram ao limite da floresta por volta das 10 da manhã e saíram da estrada asfaltada para uma estrada de cascalho do serviço florestal que se aprofundava nas montanhas. As árvores se fecharam ao redor deles. Carvalhos, nogueiras e choupos tulipa, seus galhos ainda não totalmente folhados, deixando a luz do sol salpicada passar para a estrada. Eles passaram por alguns outros veículos, provavelmente outros caçadores, caminhonetes e SUVs com placas de outros estados. A temporada de Peru atraía gente de todo o sul. A área de acampamento que procuravam ficava a cerca de 13 quilômetros dali. Uma pequena clareira ao lado de um riacho chamado Laurel Branch, que o pai de Christopher lhe mostrara 30 anos antes. Não era um acampamento oficial, apenas um lugar plano onde gerações de caçadores armaram tendas e fizeram fogueiras. Mas era isolado, tranquilo, tinha água boa e ficava perto de um dos melhores habitats de Peru da floresta. Christopher vinha aqui toda a primavera desde que se entendia por gente. Eles encontraram o local sem dificuldade. Tiraram a caminhonete da estrada e passaram a hora seguinte montando o acampamento. Armaram uma barraca para 4 pessoas na clareira. Estenderam uma lona entre 2 árvores para criar uma área de cozinha coberta. Cavaram um buraco para a fogueira e o cercaram com pedras do riacho. Paul juntou lenha enquanto Christopher organizava o equipamento, pendurando a comida num saco à prova de ursos num galho alto, arrumando seus sacos de dormir e colchonetes, verificando suas espingardas e munição. Ao meio-dia, estavam instalados, sentados em cadeiras de acampamento com cervejas geladas nas mãos, ouvindo o riacho borbulhar e os pássaros cantando nas árvores acima deles. Isso que é vida, disse Paul, esticando as pernas compridas à sua frente. Isso aqui, esquece todo o resto, é disso que se trata. Christopher assentiu, dando um longo gole em sua cerveja. Ele podia sentir o sol em seu rosto, quente, mas não muito, a temperatura perfeita para abril nas montanhas. Em algum lugar à distância, um pica-pau martelava uma árvore morta, o som ecoando pelo vale como um tambor. Ele fechou os olhos e se permitiu relaxar. Relaxar de verdade. Pela primeira vez em meses. Eles passaram o resto daquele primeiro dia explorando. Caminharam pelas serras e vales ao redor do acampamento, procurando por sinais, ouvindo grugulejos, se familiarizando com o terreno. Christopher já havia caçado naquela área antes, mas a floresta mudava a cada ano. Árvores caíam e novas cresciam. Trilhas eram desfeitas e refeitas, a paisagem mudando constantemente de maneiras sutis e dramáticas. Você tinha que reaprendê-la a cada vez. Eles encontraram muitos sinais. Arranhões na serrapilheira onde os perus estiveram forrageando por bolotas e insetos. Penas presas na vegetação rasteira. O bronze iridescente do peito de um macho. O marrom mais opaco de uma fêmea. Excrementos, alguns frescos, outros velhos.
espalhados pelas trilhas de caça que serpenteavam pela floresta. E pouco antes do pôr do sol, enquanto voltavam para o acampamento por uma serra que dava para um vale estreito, eles ouviram o grugulejo inconfundível de um peru selvagem, alto e claro, vindo de algum lugar abaixo deles no crepúsculo que se aproximava. Paul sorriu e deu um tapa no ombro de Christopher. Estamos no jogo, irmão. Eles jantaram naquela noite ao redor da fogueira, ensopado de carne liofilizado, reconstituído com água do riacho, e conversaram sobre o plano para a manhã seguinte. Eles se separariam, Paul indo para o norte ao longo da serra, enquanto Christopher seguiria para o sul em direção ao vale, onde tinham ouvido o grugulejo. Caçariam até o meio-dia. Depois se encontrariam de volta no acampamento. Trocariam histórias, almoçariam e decidiriam o que fazer à tarde. Era o mesmo plano que seguiam há anos e nunca lhes falhou. A noite estava clara e fria. A temperatura caindo para perto dos 5 graus depois que o sol se pôs. Eles sentaram-se junto ao fogo até que as brasas se apagassem, passando um frasco de bourbon de um para o outro, conversando sobre nada em particular. Velhas memórias, velhas piadas. O silêncio confortável de 2 homens que se conheciam há tempo suficiente para não precisarem preencher cada momento com palavras. Em algum lugar na escuridão, uma coruja piou. Um som longo e lúgubre que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Christopher sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não pelo frio, mas por outra coisa. Algo que ele não conseguia nomear. Uma sensação de estar sendo observado. Uma sensação de que a escuridão ao redor deles não estava vazia. Ele se livrou da sensação. A caça sempre o deixava nervoso, especialmente à noite. Era apenas a coruja, apenas o vento, apenas sua imaginação pregando-lhe peças. Ele terminou seu bourbon e se levantou, esticando os músculos rígidos. "Vou me deitar", disse ele. "Tenho que acordar cedo." Paul assentiu, o rosto alaranjado pelo brilho do fogo moribundo. "Vou logo atrás de você. Só quero terminar isso." Ele ergueu o frasco, agora quase vazio. Christopher rastejou para dentro da barraca e para seu saco de dormir, ouvindo os sons da floresta se acomodando para a noite. O riacho, o vento, o chamado distante da coruja. Ele podia ouvir Paul se movendo lá fora, abafando o fogo, fechando o zíper do saco de comida. Sons normais, sons seguros. Ele fechou os olhos e deixou o sono levá-lo. Ele não sonhou. Ele nunca sonhava quando estava nas montanhas. Seu corpo sabia que precisava descansar, conservar energia para a caça, e desligava sua mente completamente, dando-lhe o sono profundo e escuro da exaustão. Quando acordou, ainda estava escuro. Seu relógio marcava 4h47 da manhã, e Paul já estava se mexendo no saco de dormir ao seu lado. "Hora de acordar." Paul sussurrou. "Os perus estão esperando." Eles se vestiram no escuro, vestindo suas calças e jaquetas de camuflagem, suas botas, luvas e máscaras faciais. Tomaram um café da manhã rápido com barras de granola e café instantâneo. Verificaram seu equipamento uma última vez e saíram para a escuridão da madrugada. O céu estava apenas começando a clarear no leste, um brilho cinza fraco acima da serra, e a floresta estava viva com os sons dos pássaros acordando, principalmente pássaros canouros, os gorjeios e trinados de toutinegras e pardais. Mas em algum lugar à distância, Christopher podia ouvir os primeiros grugulejos hesitantes dos perus que vieram caçar. "Boa sorte", disse Paul com a voz baixa. "Te vejo ao meio-dia." "Você também. Não atire em si mesmo." Paul sorriu, seus dentes brancos na escuridão, e virou-se para o norte ao longo da serra. Christopher o observou ir, suas costas largas desaparecendo entre as árvores, e então virou-se para o sul, em direção ao vale, em direção ao peru que ouvira na noite anterior. Os 2 primeiros dias de caça foram sem intercorrências.
Christopher viu perus, ouviu perus, chegou perto de perus, mas nunca perto o suficiente para dar um tiro. Às vezes, era assim. Caçar peru não era como caçar cervo, onde você podia sentar em uma plataforma e esperar sua presa vir até você. Os perus eram espertos, ariscos, imprevisíveis. Eles tinham uma visão que podia detectar o piscar de um caçador a 50 metros de distância e reflexos que podiam levá-los para fora do alcance da espingarda no tempo que se leva para levantar uma arma. Matar um era tanto uma questão de sorte quanto de habilidade, e a sorte de Christopher, ao que parecia, não estava em alta. Paul não se saiu melhor. Ele voltava para o acampamento todos os dias com histórias de quase acertos e, por pouco, perus que se assustaram no último segundo, tiros que erraram o alvo, mas nenhum deles estava desanimado. Eles tinham mais 2 dias, e os perus estavam definitivamente lá, definitivamente ativos. Era apenas uma questão de tempo. No terceiro dia, tudo mudou. Christopher acordou antes do amanhecer, como de costume, mas desta vez algo parecia diferente. O ar tinha uma qualidade estranha, denso e pesado, como a atmosfera antes de uma tempestade. Os pássaros estavam mais quietos do que nas manhãs anteriores, seus cantos abafados e hesitantes. Até o riacho parecia subjugado, seu habitual borbulhar alegre reduzido a um murmúrio soturno. Christopher ficou deitado em seu saco de dormir por um longo momento, olhando para o teto de nylon da barraca, tentando identificar a fonte de seu mal-estar. Ele não conseguiu. Era apenas um sentimento, uma sensação em seu estômago, um sussurro no fundo de sua mente, dizendo que algo estava errado. Ele se livrou da sensação e se vestiu. Paul já estava de pé, sentado junto à fogueira com uma xícara de café, olhando para as chamas. Ele ergueu os olhos quando Christopher saiu da barraca, e Christopher ficou chocado com o quão cansado seu amigo parecia. Havia olheiras escuras sob os olhos de Paul, e seu sorriso fácil de sempre não estava em lugar nenhum. — Você está bem? Christopher perguntou. Paul deu de ombros. — Não dormi muito bem. Tive pesadelos. — Que tipo de pesadelos? Paul hesitou, e por um momento Christopher pensou que ele ia dizer algo. Algo importante. Algo que importava. Mas então ele balançou a cabeça e forçou um sorriso. Nada que valha a pena falar. Só as coisas estranhas de sempre. Você sabe como é aqui. Christopher sabia. A natureza selvagem tinha um jeito de entrar na sua cabeça, especialmente à noite. A escuridão, o isolamento, a constante consciência de baixo nível de estar cercado por coisas que poderiam machucá-lo. Era parte do que tornava a caça tão emocionante. Mas também podia ser exaustivo, desgastando você de maneiras que você não percebia até estar de volta à civilização e perceber o quão tenso você estava. Eles tomaram café da manhã em silêncio, o estranho humor pairando sobre eles como uma névoa. Quando chegou a hora de se separarem, Paul hesitou. Talvez devêssemos ficar juntos hoje, disse ele. Cobrir o mesmo terreno. Pode ser que tenhamos mais sorte assim. Christopher considerou. Eles nunca haviam caçado juntos antes. Não de verdade. O objetivo de se separar era cobrir mais território, aumentar suas chances de encontrar perus. Mas havia algo na voz de Paul. Uma nota de incerteza que Christopher nunca tinha ouvido antes, e isso o fez querer concordar. Então a parte prática de seu cérebro entrou em ação. Eles só tinham mais 2 dias. Se quisessem abater um peru, precisavam maximizar seus esforços, não reduzi-los pela metade. E além disso, do que havia para ter medo, esta era a Cherokee National Forest, não a selva do Alasca. O maior predador aqui era o ocasional urso negro, e os ursos evitavam os humanos sempre que possível. Não havia com o que se preocupar. Não, vamos manter o plano, disse Christopher. Vamos cobrir mais terreno assim. A gente se encontra aqui ao meio-dia, como sempre. Paul parecia querer discutir, mas não o fez. Ele apenas assentiu, pegou sua espingarda e seguiu para o norte ao longo da serra. Christopher o observou ir, sentindo uma estranha relutância em perdê-lo de vista.
e então virou-se para o sul, em direção ao vale. A manhã estava nublada, o céu de um cinza uniforme que parecia pressionar as montanhas como um peso. O ar estava úmido e parado, sem nem mesmo um sopro de vento para agitar as folhas. Christopher moveu-se pela floresta lentamente, com cuidado, colocando cada passo com precisão, parando a cada poucos metros para ouvir. Ele ouviu pássaros, esquilos, o ocasional farfalhar de algo maior se movendo pela vegetação rasteira. Mas nenhum peru. A floresta parecia vazia, abandonada, como se todo ser vivo tivesse decidido ficar escondido hoje. Ele caçou por 3 horas sem ver nem mesmo uma pena. Às 9 horas, ele estava frustrado e suado, seu mal-estar anterior endurecendo em irritação. Qual era o problema com esses perus? Eles estavam por toda parte nos últimos 2 dias, grugulejando, se exibindo e geralmente se fazendo notar. Agora era como se tivessem desaparecido da face da terra. Ele estava percorrendo uma trilha estreita que seguia o contorno de uma encosta íngreme quando ouviu a voz de Paul chamando seu nome. Chris! Ei, Chris! A voz vinha de algum lugar acima dele, da serra ao norte. Christopher parou e ouviu, franzindo a testa. Paul já deveria estar a quilômetros de distância, trabalhando do outro lado da montanha. O que ele estava fazendo tão longe aqui embaixo? Chris, sobe aqui. Você tem que ver isso. Havia excitação na voz, o tipo de alegria mal contida que significava que Paul tinha encontrado algo bom. Talvez um bando inteiro de perus, empoleirados em uma árvore onde seriam presas fáceis. Talvez um chifre caído de um grande cervo, ou os restos de algum animal que morreu durante o inverno. Paul estava sempre encontrando coisas na mata, coisas estranhas e interessantes que Christopher nunca teria notado por conta própria. "Tô indo!" Christopher gritou de volta e começou a subir a colina. A subida era íngreme e escorregadia, o chão coberto de folhas soltas e raízes expostas que ameaçavam fazê-lo rolar de volta a cada passo. Ele usou a mão livre para se agarrar a mudas de árvores e afloramentos rochosos, puxando-se para cima, sua respiração pesada no peito. Ele não estava em má forma, mas também não estava em ótima forma, e a altitude estava começando a pesar. "Chris, anda logo." A voz estava mais próxima agora, logo acima do cume da serra. Christopher forçou mais, suas coxas queimando, seu coração batendo forte. O que diabos Paul tinha encontrado que era tão importante? É melhor que valesse a pena essa subida. Ele alcançou o topo da serra e parou, apoiando-se em sua espingarda para recuperar o fôlego. A serra era estreita aqui, talvez 6 metros de diâmetro, com o terreno caindo abruptamente de ambos os lados. As árvores se aproximavam, principalmente carvalhos e nogueiras, seus troncos cinzentos e grossos com a idade. O céu ainda estava nublado, a luz plana e sem sombras, dando a tudo uma qualidade desbotada, onírica. "Paul?" Christopher chamou. "Onde você está?" Silêncio. Christopher franziu a testa e olhou ao redor. A serra se estendia em ambas as direções, curvando-se para fora de vista ao redor do ombro da montanha. Não havia sinal de Paul, nenhum sinal de ninguém. Apenas árvores, rochas e o céu cinzento sem fim. "Paul, para de brincadeira." Nada. Nem mesmo o eco de sua própria voz. O som engolido pelo ar pesado. Christopher sentiu as primeiras agitações reais de medo então. Um aperto frio em seu estômago que não tinha nada a ver com o esforço. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Ele tinha ouvido a voz de Paul, clara como o dia, chamando seu nome, chamando-o para subir esta colina. Mas Paul não estava aqui. Paul não estava em lugar nenhum. Ele pegou o celular e verificou o sinal. Nada, como esperado. Eles estavam muito fundo nas montanhas para ter serviço de celular. Em vez disso, ele verificou a hora. 9h23 da manhã. Ele estava caçando há mais de 3 horas, subindo a pelo menos 20 minutos. Paul deveria estar a quilômetros de distância, trabalhando nas serras ao norte.
Não havia como ele ter chegado aqui tão rápido, não sem que Christopher o visse, a menos que ele nunca tivesse estado aqui. Christopher ficou muito quieto, ouvindo. A floresta estava silenciosa, mais silenciosa do que deveria. Nenhum pássaro cantando, nenhum esquilo tagarelando, nenhum inseto zumbindo. Apenas o silêncio, denso e pesado, pressionando-o de todos os lados. E sob o silêncio, outra coisa. Uma presença, um peso, a sensação inconfundível de estar sendo observado. Ele se virou lentamente, a espingarda erguida, os olhos percorrendo as árvores. Nada se movia. Nada estava lá. Apenas os carvalhos e as nogueiras e a luz cinzenta e plana e o silêncio que parecia se aprofundar a cada segundo que passava. Quem está aí? Ele chamou, e sua voz saiu fina e fraca, a voz de uma criança assustada. Nenhuma resposta. Christopher recuou do cume da serra, movendo-se em direção à trilha que o trouxera até ali. Seu coração martelava em seu peito agora, sua respiração saindo em arfadas curtas e agudas. Ele não sabia o que estava acontecendo. Não entendia como tinha ouvido a voz de Paul quando Paul não estava aqui, mas cada instinto que possuía gritava para ele correr, fugir, colocar o máximo de distância possível entre ele e aquele lugar. Ele estava a 3 metros da trilha quando o cheiro o atingiu. Era diferente de tudo que ele já havia experimentado. Um fedor denso e sufocante que parecia cobrir o interior de seu nariz e garganta. Uma combinação de carne podre, animal sujo e outra coisa, algo pior, algo que seu cérebro não conseguia identificar, mas seu corpo reconhecia em algum nível profundo e primitivo. Era o cheiro de um predador, o cheiro de algo que matava e comia, e não se importava com o que matava ou comia, desde que fosse carne. Christopher engasgou, seus olhos lacrimejando, e cobriu o nariz e a boca com a mão. O cheiro vinha de algum lugar atrás dele, da direção do cume da serra, ficando mais forte a cada segundo. Ele não se virou. Ele não queria ver o que estava fazendo aquele cheiro. Ele apenas correu. Ele deu talvez 5 passos antes de ouvir. Um som que o parou no lugar, que transformou seus músculos em água e seus ossos em gelo. A voz de Paul novamente, mas diferente desta vez. Mais perto, bem atrás dele. Chris. Apenas seu nome, falado na voz de Paul, mas com algo errado no tom. Algo estranho na cadência. Era chapada demais, mecânica demais, como uma gravação tocada na velocidade errada, como algo que ouviu uma voz humana e estava tentando imitá-la sem entender o que significava. Christopher se virou. Mais tarde, no hospital, na delegacia do xerife, nas perguntas cuidadosas da repórter da revista de Knoxville, ele lutaria para descrever o que viu. As palavras sempre pareciam inadequadas, pequenas demais para conter a realidade daquele momento. Como você descreve o rosto de um pesadelo? Como você explica para alguém que não estava lá como foi ver algo que não deveria existir? Algo que violava todas as leis da natureza e da razão, parado a 3 metros de você em plena luz do dia? Era alto. Essa foi a primeira coisa que ele notou. Alto, de uma forma que não fazia sentido. Pelo menos 2,5 metros, talvez mais, sua cabeça quase roçando os galhos mais baixos dos carvalhos que cercavam a serra. Era coberto de pelos castanho escuros que estavam emaranhados e pendiam em cordas grossas de sua estrutura maciça. Seus ombros eram impossivelmente largos, mais largos que os de qualquer humano, mais largos que os de qualquer gorila, uma parede sólida de músculo e tendão que parecia bloquear a luz. Seus braços passavam dos joelhos, mais longos do que deveriam, terminando em mãos que eram mais como patas, com dedos grossos como salsichas e unhas que se curvavam em garras pretas e perversas. Mas foi o rosto que Christopher não conseguiu desviar o olhar, o rosto que o assombraria pelo resto de sua vida. Era quase humano, quase macaco, mas nem uma coisa nem outra. As feições eram muito achatadas,
muito largas, o nariz apenas um par de fendas acima de uma boca que era larga demais, cheia de dentes que eram afiados demais. A pele sob os pelos era cinzenta e coriácea, como o couro de um elefante, esticada sobre ossos que se projetavam em ângulos errados. E os olhos, meu Deus, os olhos, eram pequenos e escuros e totalmente vazios, desprovidos de qualquer coisa que Christopher pudesse reconhecer como inteligência ou emoção. Eram os olhos de um tubarão, os olhos de um crocodilo, os olhos de algo que matava muito antes de os humanos rastejarem para fora da lama primordial e que continuaria matando muito depois que eles se fossem. Ele ficou ali, observando-o, sem se mover, sem fazer um som, apenas observando, com aqueles olhos terríveis e vazios. E Christopher entendeu com uma clareza que cortou seu terror como uma faca, que ele estava sendo observado há muito tempo. Ele estava sendo observado enquanto subia a serra, enquanto chamava o nome de Paul, enquanto percebia que algo estava errado. A criatura estava brincando com ele, atraindo-o, usando a voz de Paul como um pescador usa uma isca, atraindo-o cada vez mais perto até que não houvesse escapatória. A coisa abriu a boca e a voz de Paul saiu. "Chris, vem aqui." Christopher gritou. Ele não quis, não planejou. O som simplesmente rasgou sua garganta, cru e primitivo e cheio de um terror que ia além de qualquer coisa que ele já sentira. E então ele estava correndo, abrindo caminho pela vegetação rasteira, sua espingarda esquecida em suas mãos, todo pensamento expulso de sua mente, exceto a necessidade de fugir, de escapar, de sobreviver. Ele o ouviu atrás de si, não o perseguindo, ainda não, apenas se movendo, passos pesados que tremiam o chão, que quebravam galhos grossos como seu braço, como se fossem gravetos. Não estava correndo, não precisava correr. Sabia com a mesma certeza que Christopher que não havia para onde ele ir, nenhuma fuga do que estava por vir. Christopher correu mesmo assim. Correu até seus pulmões arderem, e suas pernas gritarem, e sua visão se estreitar para um túnel cinza com a trilha em seu centro. Correu até não poder mais, até seu pé prender em uma raiz e o mandar de cara no chão, sua espingarda voando de suas mãos, seu rosto batendo nas folhas molhadas com um impacto que tirou o ar de seu corpo. Ele ficou ali por um longo momento, atordoado, o mundo girando ao seu redor. Podia sentir o gosto de sangue na boca, podia senti-lo escorrendo de seu nariz, quente e com gosto de cobre. Seus ouvidos zumbiam, um assobio agudo que abafava todos os outros sons. Ele tentou se levantar, tentou encontrar sua espingarda, tentou lembrar qual era o caminho para o acampamento, qual era o caminho para a segurança. Então, a sombra caiu sobre ele. Estava parado bem ali, bem acima dele, bloqueando o céu cinzento. Christopher rolou de costas e olhou para cima, e por um momento interminável, o tempo pareceu parar. Ele viu cada detalhe com perfeita clareza. Os pelos emaranhados, a pele cinzenta, os dentes como facas amarelas, os olhos, aqueles olhos terríveis e vazios, olhando para ele com algo que poderia ser curiosidade, ou poderia ser fome, ou poderia ser nada. Ele ergueu o braço. Christopher viu a mão vindo, viu as garras, viu os músculos se contraindo sob os pelos. Ele tentou se mover, tentou rolar para o lado, tentou fazer algo, qualquer coisa, mas seu corpo não obedecia. Ele estava congelado, paralisado, mantido no lugar por um medo tão profundo que havia desligado todos os sistemas de seu corpo, exceto aquele que estava observando, registrando, gravando este momento em sua memória para sempre. A mão desceu. A última coisa que Christopher se lembrava era o som. Um impacto úmido e esmagador que pareceu vir de muito longe, seguido por um flash de luz branca que apagou todo o resto. Então, a escuridão. Então, nada. Paul o encontrou 3 horas depois. Ele havia voltado para o acampamento ao meio-dia, como planejado, e o encontrou vazio.
Esperou 1 hora, depois 2, ficando cada vez mais preocupado à medida que a tarde passava e Christopher não aparecia. Às 3 horas, ele começou a procurar, seguindo a trilha que Christopher havia pego naquela manhã, chamando seu nome na floresta silenciosa. Ele encontrou Christopher na serra, deitado de bruços em uma pilha de folhas mortas. Seu rosto uma ruína de sangue e inchaço. Por um momento terrível, Paul pensou que ele estava morto. Então Christopher gemeu, um som fraco que mal era mais que um sussurro, e Paul sentiu um alívio tão intenso que o deixou tonto. Ele carregou Christopher montanha abaixo em suas costas. Uma jornada que levou mais de 1 hora e quase os matou. Christopher ficou inconsciente na maior parte do tempo, acordando apenas em breves flashes, murmurando palavras que não faziam sentido. Paul falou com ele o tempo todo, um fluxo constante de segurança e encorajamento, dizendo-lhe para aguentar firme, dizendo que ele ia ficar bem, dizendo que a ajuda estava a caminho. Ele levou Christopher até a caminhonete e dirigiu para o hospital mais próximo, uma pequena instalação em Newport, que não estava equipada para lidar com ferimentos tão graves. Eles o estabilizaram, fizeram raios-x e chamaram um helicóptero para levá-lo ao centro de trauma em Knoxville. Paul foi com ele, segurando sua mão, observando as montanhas se afastarem abaixo deles enquanto o helicóptero subia no céu. O nariz de Christopher estava quebrado em 3 lugares. Seu osso da bochecha esquerdo estava estilhaçado. Os ossos empurrados para dentro em direção à órbita ocular, exigindo cirurgia e placas de metal para reparar. Ele teve uma concussão grave, sangramento no cérebro que os médicos observaram cuidadosamente por 3 dias antes de decidir que não exigiria intervenção. Ele tinha cortes e contusões por todo o corpo, mas eram superficiais. Mal valiam a pena mencionar em comparação com os danos em seu rosto. Os médicos perguntaram o que havia acontecido. Paul lhes disse a verdade. Ele não sabia. Ele havia encontrado seu amigo inconsciente em uma serra na Cherokee National Forest, com ferimentos que pareciam que ele havia sido atropelado por um caminhão. Talvez ele tivesse caído. Talvez um galho de árvore tivesse caído sobre ele. Talvez ele tivesse encontrado um urso. Paul não sabia. Ele não estava lá. O ajudante do xerife que veio para tomar seus depoimentos foi mais cético. Ele olhou para os ferimentos de Christopher, olhou para o local onde ele foi encontrado, olhou para a completa falta de evidências para qualquer uma das explicações que Paul havia oferecido. Uma queda não teria produzido esse padrão de dano. Um galho de árvore teria deixado lascas, casca, algo. Um urso teria deixado marcas de garras, marcas de mordida. Evidências de um ataque violento em vez de um único golpe devastador no rosto. Tem certeza de que não havia mais ninguém lá fora? O ajudante perguntou. Alguém que pudesse querer machucar seu amigo? Paul tinha certeza. Ele não tinha visto mais ninguém nos 3 dias em que estiveram na floresta. E além disso, quem iria querer machucar Christopher? Ele era um técnico de ar-condicionado de Maryville, marido e pai. Um homem sem inimigos ou segredos. A ideia de que alguém o havia seguido para a floresta e o atacado era absurda. O ajudante tomou notas, fez mais perguntas e finalmente foi embora sem nenhuma resposta. O caso permaneceu aberto, tecnicamente, mas ninguém nunca o investigou. Não havia nada para investigar. Nenhuma testemunha, nenhuma evidência, nenhuma explicação. Apenas um homem com o rosto quebrado e uma história que ninguém acreditaria. Christopher não contou a ninguém o que realmente aconteceu. Não no início. Ele ficou no hospital por 10 dias, com o rosto inchado e enfaixado. Sua mente nebulosa por causa dos analgésicos e do trauma. Quando os médicos perguntaram do que ele se lembrava, ele disse que não se lembrava de nada. Quando Paul perguntou, ele disse a mesma coisa. Ele não estava pronto para falar sobre isso. Ele não tinha certeza se algum dia estaria pronto. A primeira vez que ele contou a verdade foi 6 meses depois, para a repórter da revista de atividades ao ar livre de Knoxville. O nome dela era Sarah Chen, e ela tinha ouvido falar do incidente por um amigo que trabalhava no hospital, e tinha dirigido até Maryville para perguntar a Christopher sobre isso.
Ele não queria falar com ela. Quase fechou a porta na cara dela. Mas havia algo em seus olhos, uma seriedade e compaixão que o fizeram hesitar. Ela não estava procurando por uma história sensacionalista, disse ela. Ela estava procurando pela verdade. Então, ele contou a ela tudo. A voz na mata, a subida da serra, o cheiro, a criatura, o ataque. Ele contou a ela sobre como a criatura usou a voz de Paul para atraí-lo, sobre os olhos vazios e os dentes amarelos e a mão que desceu como um martelo. Ele contou a ela sobre o terror, a paralisia, a escuridão que o engoliu. E quando terminou, esperou que ela risse, ou o chamasse de louco, ou se levantasse e fosse embora. Ela não fez nenhuma dessas coisas. Ela apenas assentiu, escreveu algo em seu caderno e perguntou se havia mais alguma coisa que ele queria acrescentar. Só mais uma coisa, disse Christopher. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que aconteceu comigo. E eu sei que ninguém nunca vai acreditar em mim. Mas aquela coisa ainda está lá fora, naquelas montanhas. E um dia vai fazer isso com outra pessoa. Um dia vai matar alguém. E quando isso acontecer, eu quero que haja um registro. Eu quero que as pessoas saibam que eu tentei avisá-las. Sarah escreveu a matéria. Foi publicada na revista 2 meses depois, enterrada nas páginas finais, apresentada sem comentários ou editorialização. Ela não disse se acreditava em Christopher ou não. Ela não precisava. Os fatos falavam por si para quem estivesse disposto a ouvir. A maioria das pessoas não estava disposta a ouvir. A matéria recebeu um punhado de cartas, a maioria delas desdenhosas ou zombeteiras. Christopher era um mentiroso, um bêbado, um doente mental. Ele havia caído, batido a cabeça e inventado um monstro para explicar sua própria falta de jeito. Ele havia sido atacado por um urso e estava com vergonha demais para admitir. Ele havia encenado tudo por atenção, por dinheiro, por razões que ninguém conseguia explicar, mas que todos tinham certeza de que existiam. Christopher não respondeu às cartas. Ele não falou mais sobre o incidente, não publicamente, nem mesmo com Paul. Ele voltou ao trabalho, à sua família, a vida que levava antes daquela manhã na Cherokee National Forest. Ele removeu as placas de metal de seu rosto depois de 1 ano, deixando apenas uma cicatriz tênue ao longo de sua bochecha. Uma linha branca fina que só era visível se você soubesse onde olhar. Ele tentou esquecer, mas ele não conseguia esquecer, porque a criatura tinha deixado algo para trás. Algo pior do que as cicatrizes em seu rosto ou os pesadelos que o acordavam ofegante no meio da noite. Tinha deixado sua voz, a voz de Paul, chamando por ele da escuridão, das árvores, de algum lugar fora de vista. A primeira vez que aconteceu foi 6 semanas depois que ele voltou para a casa do hospital. Ele estava no quintal, brincando com suas filhas, quando ouviu a voz de Paul vindo da linha de árvores na borda da propriedade. Chris, vem aqui. Ele congelou, seu coração falhando no peito, sua visão se afunilando em um ponto. As meninas perguntavam o que estava errado, puxando suas mangas. Mas ele não conseguia respondê-las. Não conseguia se mover. Não conseguia fazer nada além de encarar as árvores e esperar que a voz viesse novamente. Não veio. Depois de um longo momento, o feitiço se quebrou e ele pegou suas filhas e as levou para dentro, suas mãos tremendo tanto que ele quase as deixou cair. Dana perguntou o que tinha acontecido e ele disse que tinha visto uma cobra, talvez uma cabeça de cobre, perto da cerca. Ela acreditou nele. Por que não acreditaria? Ele ainda não lhe contara a verdade. Isso viria mais tarde. A voz voltou. Não com frequência, não de forma previsível, mas com uma regularidade que era quase pior do que se fosse constante. Uma vez por mês, às vezes mais, às vezes menos. Sempre a voz de Paul, sempre chamando seu nome, sempre de algum lugar entre as árvores, em algum lugar fora de vista. Às vezes, acontecia quando ele estava sozinho, e às vezes acontecia quando outras pessoas estavam por perto. Mas ninguém mais nunca a ouvia.
Era para ele, e somente para ele. Ele contou tudo a Dana 3 anos depois, em uma noite em que ela o encontrou parado na janela da cozinha às 2 da manhã, olhando para a linha de árvores, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ouviu sem interromper, sem julgar, sem dizer que ele estava louco. Quando ele terminou, ela o abraçou, e ele chorou em seu ombro como uma criança, liberando algo que vinha se acumulando dentro dele por anos. Eu acredito em você, disse ela, e isso foi o suficiente. Isso foi tudo. 11 anos se passaram desde aquela manhã na Cherokee National Forest. Christopher tem 50 anos agora, seu cabelo ficando grisalho, seu rosto marcado pelo tempo e pela preocupação. Suas filhas são adolescentes, de 18 e 15 anos. Inteligentes, bonitas e tão parecidas com a mãe que aperta seu coração. Dana ainda está com ele, ainda o abraçando quando os pesadelos vêm, ainda ouvindo quando ele precisa falar sobre isso. Ele não a merece, ele sabe disso, mas é grato por ela todos os dias. Ele não voltou às montanhas, nenhuma vez, em 11 anos. Ele diz às pessoas que é porque está muito ocupado, porque o trabalho e a família não deixam mais tempo para viagens de caça. Mas a verdade é mais simples e sombria. Ele tem medo. Medo das árvores, medo do silêncio, medo da voz que ele sabe que ainda está lá fora, esperando por ele. Paul se mudou há 8 anos, aceitou um emprego no Colorado e nunca mais voltou. Eles ainda se falam às vezes, telefonemas em aniversários e feriados, mas não é a mesma coisa. Algo se quebrou entre eles naquele dia na serra, algo que nenhum deles sabe como consertar. Paul não acredita na história de Christopher. Ele nunca disse isso diretamente, mas Christopher pode ouvir em sua voz a leve hesitação, a neutralidade cuidadosa. Paul acha que seu amigo teve um colapso, uma alucinação, um episódio psicótico causado por estresse e isolamento. Ele acha que os ferimentos foram auto-infligidos, ou o resultado de uma queda, ou causados por algo mundano que a mente traumatizada de Christopher transformou em um monstro. Christopher não o culpa. Se suas posições fossem invertidas, ele poderia pensar a mesma coisa. É mais fácil acreditar em explicações que se encaixam no mundo, como o conhecemos, mesmo quando essas explicações não batem muito bem. É mais difícil, muito mais difícil, aceitar que existem coisas neste mundo que não entendemos, coisas que se escondem nas sombras e esperam que tropecemos em seu território. Mas Christopher sabe o que viu, ele sabe o que ouviu, e ele sabe, com uma certeza que só se fortaleceu ao longo dos anos, que a coisa que o atacou ainda está lá fora. Não o perseguiu naquele dia na serra. Não terminou o que começou. Deixou-o ir por razões que ele nunca entenderá. Talvez não estivesse com fome. Talvez não estivesse interessado em matá-lo, apenas em machucá-lo, em lhe ensinar uma lição. Talvez quisesse que ele sobrevivesse, que contasse sua história, que espalhasse o medo. Ou talvez simplesmente não tivesse terminado com ele ainda. Às vezes, tarde da noite, Christopher fica na janela da cozinha e olha para a linha de árvores atrás de sua casa. Não é a mesma floresta, não a Cherokee National Forest onde o ataque aconteceu. Apenas um pequeno trecho de mata que separa sua propriedade dos vizinhos. Não há nada naquelas árvores que possa machucá-lo. Nenhum predador, nenhum monstro, nenhuma criatura que não deveria existir. Apenas carvalhos e bordos e o ocasional cervo passando a caminho de outro lugar. Mas, às vezes, quando a lua está escura e o vento está calmo, ele ouve a voz de Paul, vindo de algum lugar entre as árvores, chamando seu nome, pedindo para ele se aproximar. E toda santa vez, uma pequena parte dele quer ir atrás. A criatura nunca mais foi vista. Nenhum outro ataque foi relatado na Cherokee National Forest naquele ano, ou no ano seguinte, ou em qualquer um dos anos desde então. Não há fotografias, nem pegadas, nem amostras de pelo, nenhuma evidência física de qualquer tipo. Há apenas a história de Christopher, escrita em uma revista que saiu de circulação há 5 anos, lembrada por um punhado de pessoas que, em sua maioria, esqueceram os detalhes.
mais a história persiste. Ela circula nas pequenas comunidades de caçadores de críptidos e pesquisadores de Bigfoot, passada de site em site, de fórum em fórum, ganhando e perdendo detalhes a cada nova narração. Algumas versões dizem que Christopher foi atacado por várias criaturas. Algumas dizem que Paul estava envolvido, que ele atraiu seu amigo para uma armadilha por razões desconhecidas. Algumas dizem que Christopher inventou tudo, que ele é um vigarista, um exibicionista ou um lunático que deveria ser ignorado. Christopher não lê essas versões. Ele não participa dos fóruns, não vai às conferências, nem responde ao e-mail ocasional de alguém que afirma ter tido uma experiência semelhante. Ele já disse tudo o que tinha a dizer. Ele deu seu aviso. O que as pessoas fazem com esse aviso é problema delas. Mais tarde da noite, quando a casa está silenciosa e sua família está dormindo, ele às vezes pensa nos outros. As pessoas que entraram naquelas montanhas e nunca mais voltaram. Os caminhantes que desapareceram sem deixar vestígios. Os caçadores que foram encontrados dias ou semanas depois com ferimentos que ninguém conseguia explicar. Os campistas que relataram sons estranhos e cheiros mais estranhos ainda, e a sensação avassaladora de serem observados. Eles estão conectados ao que aconteceu com ele? Existe uma criatura lá fora? Ou muitas? Há quanto tempo ela caça naquelas montanhas e quantas pessoas ela já levou? Ele nunca saberá. A Cherokee National Forest cobre mais de 600 quilômetros quadrados. Uma extensão de natureza selvagem em grande parte inacessível aos humanos, cheia de vales, serras e grotas profundas, onde uma pessoa poderia desaparecer para sempre. Se existem coisas vivendo naquela mata, coisas que caçam humanos, coisas que podem imitar vozes e se mover pela floresta sem deixar rastros, elas poderiam permanecer escondidas por séculos. Elas poderiam permanecer escondidas para sempre. Christopher espera que sim. Ele espera que o que quer que o tenha atacado permaneça naquelas montanhas, longe das cidades, das fazendas e das pessoas que vivem suas vidas sem saber o que está lá fora. Ele espera que ninguém mais tenha que passar pelo que ele passou. O terror, a dor e o interminável depois de ouvir uma voz que não deveria existir. Mas esperança não é o mesmo que crença. E Christopher, que viu o que viu, não consegue se convencer de que será o último. Há mais uma coisa que Christopher nunca contou a ninguém, nem mesmo a Dana. Mais um detalhe daquela manhã na serra que ele manteve trancado dentro de si por 11 anos, remoendo-o em sua mente como uma pedra no bolso, tentando entender o que significa. No momento antes de a criatura o atingir, naquele instante congelado e interminável em que o tempo pareceu parar e cada detalhe foi gravado em sua memória com perfeita clareza, ela olhou para ele. Olhou de verdade, não com os olhos vazios de um predador avaliando sua presa, mas com outra coisa. Algo que poderia ter sido reconhecimento, algo que poderia ter sido satisfação, algo que poderia ter sido, impossivelmente, alegria. Ela o conhecia, não como um indivíduo, não como Christopher Wolftrack de Maryville, Tennessee, mas como algo mais fundamental. Ela o conhecia como presa, ela o conhecia como comida, ela o conhecia como uma das criaturas macias, lentas e frágeis que vinham perambulando em seu território por milhares de anos, fornecendo-lhe sustento e esporte. E quando ergueu a mão para golpeá-lo, havia um prazer em seus olhos que Christopher reconheceu porque ele mesmo já o sentira, naqueles momentos em que tinha um peru na mira e seu dedo estava se apertando no gatilho. O prazer da caçada, a alegria da matança. A criatura o estava caçando. Não aleatoriamente, não por oportunidade, mas deliberadamente, pacientemente, usando a voz de Paul como isca para atraí-lo cada vez mais fundo na mata, até que ele estivesse exatamente onde ela o queria. Ela o observara por dias, talvez, aprendendo seus padrões, aprendendo sua voz, aprendendo o nome de seu amigo. Esperou até que ele estivesse sozinho, até que estivesse longe de qualquer ajuda.
até que não houvesse chance de escapar. E então, ela atacou. Mas não o matou. Poderia ter, facilmente. Mais um golpe, um arranhão daquelas garras terríveis, e Christopher estaria morto antes de atingir o chão. Em vez disso, ela parou. Observou-o cair. E então se virou e foi embora, desaparecendo na floresta sem um som, deixando-o vivo por razões que ele nunca entenderá. Foi misericórdia? Christopher não acha. Não havia nada de misericordioso naqueles olhos. Nada que sugerisse que a criatura fosse capaz de compaixão ou contenção. Foi arrogância, o desprezo de um predador superior por uma presa que não valia o esforço de finalizar. Talvez. Mas isso também não parece certo. A criatura se dera muito trabalho para atraí-lo até aquela serra. Investira muito tempo e energia na caçada, para simplesmente abandonar sua presa por um capricho. Não. Christopher passou a acreditar que a criatura o deixou viver de propósito, que queria que ele sobrevivesse, que voltasse para seu mundo, que contasse sua história. Queria que ele espalhasse o medo, que avisasse os outros sobre o que esperava nas montanhas. Queria que as pessoas soubessem que não estavam sozinhas, que havia coisas na natureza selvagem que as caçavam, que sabiam seus nomes, que podiam soar como seus amigos e levá-las à morte. Queria ser temido, e Christopher, contra sua vontade, deu-lhe exatamente o que queria. Ele não sabe se a criatura é inteligente. Ele não sabe se ela tem pensamentos, planos e motivações da maneira que os humanos têm. Mas ele sabe que ela é paciente e astuta, e totalmente sem misericórdia. Ele sabe que ela caça naquelas montanhas há muito tempo, e que continuará a caçar muito depois que ele estiver morto. Ele sabe que não há nada que ele possa fazer para detê-la, nada que ninguém possa fazer, e que a única defesa é ficar longe, nunca entrar naquelas matas sozinho, nunca seguir uma voz que não deveria estar lá. E ele sabe de mais uma coisa, a coisa que o mantém acordado à noite, a coisa que o faz ficar na janela olhando para as árvores. Ele sabe que um dia a criatura virá atrás dele novamente, não nas montanhas, não na natureza selvagem, mas aqui, em sua casa, no lugar onde ele pensava que estava seguro. Ela sabe o nome dele, ela sabe a voz dele, e ela é paciente, tão paciente. Christopher espera, e ouve, e tenta não ouvir a voz de Paul chamando-o da escuridão. Esta não é uma história com um final arrumado. Não há resolução, nem justiça, nem momento de triunfo onde o monstro é derrotado e o herói se afasta vitorioso. Há apenas o que aconteceu e o que continua a acontecer, e o conhecimento de que em algum lugar nas montanhas do leste do Tennessee, algo está esperando. Christopher Wolftrack tem 50 anos. Ele tem uma esposa, 2 filhas e um emprego que paga as contas, e uma casa com um quintal que dá para um pequeno trecho de mata. Ele tem uma cicatriz na bochecha e placas de metal que disparam detectores de aeroporto, e uma receita de pílulas para dormir que ele havia todo mês, mas raramente usa. Ele tem uma história que contou exatamente 3 vezes, para um ajudante de xerife, uma repórter e sua esposa, e que nunca mais contará porque está cansado de não ser acreditado. E ele tem uma voz em sua cabeça, a voz de Paul, chamando seu nome, pedindo-lhe para se aproximar, para seguir, para entrar nas árvores e ver o que está esperando lá. Ela vem a ele nos momentos de silêncio, nos espaços entre o sono e a vigília, nas longas horas escuras quando o mundo está quieto e suas defesas estão baixas. Soa exatamente como o Paul que foi seu melhor amigo por 23 anos. Como o Paul que o carregou montanha abaixo em suas costas e viajou com ele em um helicóptero e segurou sua mão enquanto os médicos reconstruíam seu rosto. Mas não é Paul. Christopher sabe disso agora. Ele sempre soube, desde o momento em que a ouviu naquela serra, desde o momento em que se virou e viu o que estava fazendo o som. É outra coisa, algo antigo, terrível e paciente. Algo que espera nas montanhas,
Desde antes de os humanos terem nomes, desde antes de existirem palavras para descrever o medo de ser caçado, ainda está esperando. E um dia Christopher sabe, ela chamará seu nome uma última vez, e ele não será capaz de se impedir de seguir. Até lá, ele vive sua vida. Ele vai trabalhar e volta para casa, e abraça suas filhas, e beija sua esposa, e tenta não pensar na coisa que quase o matou 11 anos atrás. Ele não caça mais, não entra na mata, não viaja para lugares remotos onde os celulares não funcionam e as árvores se fecham ao seu redor como as paredes de uma jaula. Ele fica na luz, no barulho, nas multidões de pessoas que nunca viram o que ele viu e nunca acreditarão nele se ele tentar explicar. E às vezes, tarde da noite, ele fica na janela da cozinha e olha para a linha de árvores e ouve. A voz está sempre lá, esperando por ele. A voz de Paul, chamando seu nome, pedindo para ele voltar para casa.